amigos, satisfação imensa de novamente estar aqui com vocês. Agradeço muitíssimo pela oportunidade de poder estar estudando mais um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos com vocês. Espero que todos estejam muito bem, então vamos dar início. Gostaria de começar pela questão 895, onde o nosso querido Kardec perguntou à espiritualidade: postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Ou seja, qual seria a característica marcante, como sendo um sinal de imperfeição diante das coisas que nós fazemos? E a resposta dos espíritos é o interesse pessoal. Frequentemente, as qualidades morais são como, num objeto de cobre, a douradura que não resiste à pedra de toque. Olha que coisa, hein? Frequentemente, as qualidades morais, elas são como um objeto de cobre. Um objeto de cobre e que não resiste à pedra de toque. A pedra de toque é aquela feita para avaliar a pureza do ouro. Pode um homem possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo homem de bem. Mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas e, às vezes, basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na terra que, quando se patenteia, todos o admiram como se fora um fenômeno. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais se aferrar aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro. Ou seja, em termos de qualidades, nós podemos ter muitas qualidades, podemos ter muitas virtudes, mas muitas vezes, diante de alguma situação onde um interesse pessoal nosso esteja sendo posto em risco, nós acabamos tomando atitudes diferentes. Então, essas nossas qualidades são como aquele cobre que não passa no teste de avaliação. Por quê? Porque não é ouro, é cobre ainda. Então, nossas qualidades ainda estão sendo cultivadas, ainda estão sendo reforçadas, porque nós temos ainda muito do interesse pessoal. Nós ainda estamos muito apegados à parte material. E dessa forma nós podemos complementar com o Evangelho, no capítulo 10, que foi retirado do livro de Lucas, capítulo 10, nos versículos de 25 a 37, onde existe uma história envolvendo Jesus e um certo doutor da lei, um fariseu. Nós podemos até fazer uma citação aqui em relação a alguns termos que são utilizados no Evangelho, que nós podemos encontrar as definições deles na parte de introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Depois do prefácio existe a parte de introdução, e essas definições estão na terceira parte, como por exemplo, samaritanos. Quem são os samaritanos? Então, nós temos algumas informações aqui dizendo que haviam 10 tribos e
uma dessas tribos que ficou como sendo a capital do reino dissidente de Israel era a Samaria. E muitas vezes o pessoal da Samaria entrava em conflito com o outro pessoal de outras tribos. Então eles acabaram se isolando, vamos assim dizer, e eles respeitavam muito somente o Pentateuco, que continha a lei de Moisés, e rejeitava todos os livros que foram anexados depois. E muitas rixas, vamos dizer assim, aos olhos dos judeus ortodoxos, onde os samaritanos eram considerados como heréticos e, dessa forma, desprezados, anamatizados e perseguidos. Encontramos outros termos também, como, por exemplo, fariseus, né? Diante das seitas que haviam naquela época, olha só, cerca de 200 anos antes de Jesus, foi originado o farisaísmo. E eles acabavam tendo muitas controvérsias religiosas entre si. Eles acabavam debatendo muito questões intermináveis, onde eles consideravam mais importante a forma, a palavra, do que o sentido do ensinamento em si. Eles eram muito cheios de dogmas, e eles acabavam, na verdade, levando a religião mais como um meio de subir do que como uma forma de alimentar e fortalecer a fé sincera. Então eles tinham muita ostentação, muitas aparências, e eles eram tidos pelo povo como santos personagens. E dessa forma eles se transformaram em poderosos e influenciavam muito o povo. Temos também os escribas, que antigamente eram secretários dos reis de Judá. E depois, com o tempo, eles acabaram passando aos doutores da lei também, que ensinavam a lei de Moisés e interpretavam ao povo. Só para a gente dar uma pinceladinha na história que se passou com Jesus e um desses personagens aí. Então, em Lucas nós vemos: então um doutor da lei, tendo se levantado, disse a Jesus para o tentar: Mestre, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: o que é que está escrito na lei? O que você lê nela? E esse doutor da lei respondeu: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças, de todo o vosso espírito, e o vosso próximo como a vós mesmos. Então Jesus disse: respondestes muito bem, fazei isso e vivereis. Ele não estava querendo saber o que era necessário para ele ter a vida eterna? Então, faça isso que está na lei, que você viverá. Mas esse homem, querendo parecer que era justo, ele disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus, já sabendo onde ele queria chegar, né? Ele foi muito sábio na sua resposta. Então ele, ao invés de responder diretamente o que aquele fariseu estava tentando fazer com que Jesus respondesse, para ele cair em descrédito em relação ao povo, Jesus conta uma história verdadeira. Porque ali entre Jerusalém e Jericó, que eram duas cidades, havia um caminho que era muito perigoso. Havia muitos ladrões e, além de assaltar, eles judiavam muito das pessoas.
Então ele conta a história. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos de ladrões, que o despojaram, cobriram-no de feridas e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, tendo-o percebido, passou do outro lado. Ou seja, o sacerdote passou logo em seguida do incidente que aconteceu com esse homem, que Jesus não cita se ele é um judeu, se ele é um samaritano. Ele não define, ele diz um homem, um ser humano, uma criatura de Deus, não importando posição, raça, credo, nem nada. Um homem. E passa o sacerdote, que é um defensor da lei de Moisés, que ensina ao povo a lei, que explica ao povo o que ele deve fazer, como ele deve se comportar. O sacerdote passa, logo em seguida, vê aquele homem naquela situação, ele passa do outro lado. Um levita que veio também para o mesmo lugar, tendo-o considerado, passou ainda do outro lado. Ou seja, mais um doutor da lei também praticamente passou ali do lado, viu a situação daquele homem, daquela criatura, aquele ser humano, e também passou do outro lado. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava esse homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão por ele. Aproximou-se, pois, dele, derramou azeite e vinho em suas feridas e as enfaixou. E tendo-o colocado sobre o seu cavalo, conduziu-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários. 2 denários seria o pagamento de 2 dias de trabalho. Então, no dia seguinte, ele tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, o dono da hospedaria, dizendo: tende bastante cuidado com este homem, e tudo o que despenderdes a mais, melhor dizendo, eu vos restituirei no meu regresso. Aí Jesus pergunta: qual destes 3 vos parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Aí o doutor ficou sem situação para manter ainda a sua postura de justo. Ele disse: aquele que exerceu a misericórdia para com ele. Aí Jesus respondeu: ide, pois, e fazei o mesmo. Ou seja, de uma forma bastante real, porque foi um fato real, aquele homem realmente passou por aquele caminho, ele foi assaltado, ele foi ultrajado, foi judiado, foi largado semi-morto, foi desprezado pelo sacerdote, foi desprezado pelo outro que seguiu também. E o samaritano, que era considerado um herege, um ser desprezível, porque não era do mesmo princípio religioso deles, não seguia os mesmos dogmas deles, não aceitava tudo aquilo que eles impunham da forma muito cheia de muitos segundos interesses. Esse considerou aquele homem ali vulnerável como seu próximo. Ou seja, ele se encheu de misericórdia por aquela criatura que poderia ser ele, poderia ser um familiar dele, ou poderia simplesmente ser um desconhecido. Mas houve uma empatia ali.
ele se compadeceu, se colocou no lugar daquela criatura e cuidou dela, zelou por ela. E aí nós podemos ver um grande ensinamento do nosso mestre, que ele não chegou com rispidez, ele não tentou impor, ele apresentou uma situação real para ser analisada por aquele que se fazia passar por um doutor da lei, um que cuidava e zelava da lei que deveria ser seguida. Qual lei? A lei de Deus. Só que essa criatura não praticava. Ele simplesmente era um envaidecido pela sua sabedoria, ele ostentava o seu poder por conta dessa situação social que ele mantinha, mas ele não dava exemplo. E nós podemos verificar também, de uma forma bastante similar, considerar esse nosso irmão que estava ali, judiado, como sendo quem? Nós mesmos, que ainda estamos envoltos da ilusão. Nós somos ainda aqueles que erram, que se equivocam, que ainda não têm conhecimento suficiente, ainda não temos essa base forte da fé. E o nosso mestre chega como sendo aquele que vai contra tudo aquilo de falso, de hipócrita, vindo do orgulho, da vaidade, do egoísmo, da ostentação, do se dizer poderoso, doutor. Porque os samaritanos, eles eram renegados, e Jesus estava sendo renegado pelos fariseus também, porque ele ia contra tudo isso. Ele trazia uma inovação e os fariseus não concordavam com nenhum pensamento inovador. Então Jesus vem nos salvar, nos tirar dessa ignorância, nos tirar desse caminho de sofrimento que já nos encontrávamos naquela época e ainda nos encontramos, ainda um pouco, né? Ainda sofremos. Então Jesus, mais uma vez, com amor, com carinho, passou o seu recado, ilustrando um fato verdadeiro, real e atual. Que nós possamos assimilar esse carinho do nosso mestre e sermos como ele, seguindo com misericórdia, com compaixão, nos colocando no lugar das pessoas, em todas as situações, buscando ajudá-las. Espero ter transmitido a mensagem de hoje e desejo a todos uma ótima noite. Estejam com Jesus no coração. Muito obrigada por tudo. Beijo no coração de cada um. Eu já ia me esquecendo. Lembre-se de se inscrever no nosso canal Centro Espírita Deolindo Alves, lá no YouTube, para nós podermos continuar compartilhando com os nossos irmãos essa mensagem de Jesus, que está sendo tão importante nos tempos atuais. Vamos tentar seguir com essa estrutura de evangelho para podermos atingir as pessoas, trazer um consolo, um acalento para muitas pessoas que estão se sentindo meio que abandonadas, meio que sozinhas, né? Então, compartilhem com seus amigos, com seus familiares e lembrem-se de, desligando aqui, voltem lá ao WhatsApp, vamos fazer juntos as vibrações com o seu Eufrásio. Beijo no coração.